Olá, turma! Na nossa aula de matemática, na página 25, iremos iniciar os estudos com as ordens das unidades de milhar, a quarta ordem. A gente estava trabalhando com até a terceira ordem, a ordem dos números, e hoje a gente inicia com a quarta ordem. No livro de vocês, na página 25, vim dando o exemplo do Rio São Francisco, certo? A quilometragem desse rio. Então, vai ser o exemplo com essa quilometragem, tá? Então, vou ler para vocês observem o mapa. Esses tracinhos azuis é o rio, certo? E ele vem do Minas Gerais, ele passa pela Bahia, passa por Pernambuco, Alagoas, Sergipe, ok? Então, vou ler para vocês e a gente vai dar um exemplo, vai fazer o exemplo com os quilômetros desse rio. O rio mais longo do Brasil, situado totalmente no território nacional, é o São Francisco, o Rio São Francisco. Ele nasce em Minas Gerais e deságua no Oceano Atlântico. O percurso dele tem 2.863 quilômetros. Esse é o percurso dele. Esse número é da ordem das unidades de milhar, porque tem 4 ordens, certo? Observe no quadro de ordens como lemos e qual o valor de cada algarismo dele. Observe. O 3 ele fica na unidade, vocês lembram que a gente já estudou isso. O 6 fica na ordem de dezena, na segunda ordem. O 8 na terceira ordem, na casinha das centenas. E agora surge a unidade de milhar, certo? Que é o 2, 2.000. Fica na unidade de milhar na quarta ordem, 2.863. A gente lê esse número como? Olha aqui embaixo o exemplo. 2.863, ok? Mais embaixo está exemplificando a primeira ordem, que é 3 unidades. A segunda ordem, 6 dezenas ou 60 unidades. A terceira ordem, 8 centenas ou 80 dezenas ou 800 unidades. A quarta ordem, 2 unidades de milhar. Olhem só. Uma unidade de milhar vale o quê? Vale 1.000. 2 unidades de milhar valem 2.000. Ou 20 centenas, ou 200 dezenas, ou 2.000 unidades. Eu coloquei um outro número aqui como exemplo para a gente verificar, certo? Quando for fazer a atividade, vocês vêm nesse exemplo para responder, para ver como é que faz. Ó, eu coloquei 2.546. Eu coloquei um exemplo aqui. Coloquei a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Na primeira ordem, a gente tem 6 unidades. Na segunda ordem, o quê? 4 dezenas, certo? Porque quando chega até o 9, que forma o 10, ele parte para ser dezena. Então, a gente tem 4 dezenas, 40 unidades. O 5 na terceira ordem. 5 centenas, que está na casa dos 100 centenas, certo? 5 centenas, 50 dezenas ou 500 unidades. E o 2, esse 2 aqui, ó, está na quarta ordem, 2.000. Então, 2.000, então vai ser 2 unidades de milhar, está na casa do milhar. 20, pode ser 20 centenas também, a gente pode falar como 20 centenas, ou 200 dezenas, ou 2.000 unidades. A decomposição desse número, a gente vai fazer o quê? Vai separar esses números, vai decompor. Então, para eu separar esse número, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o 2.000, que é esse número aqui, ó. Vou decompor todo esse número. Na decomposição, a gente vai separar todo ele. Então, já separei o 2.000 aqui, ó, que é esse daqui. Aí, vou separar o 5. O 5 está em que casinha? Na casa das centenas. Então, ó, coloquei 500, que ele está na casa das centenas.
O 4 está na casinha das dezenas, tá? 40. E o 6 na casa da unidade. A gente decompôs todo o número, porque se somar ele todo aqui, vai ser esse número aqui. Decomposição é isso, é decompor, separar o número de cada ordem. E como é que eu escrevo esse número por extenso? Escrevo por extenso é como a gente fala. Então, por extenso vai ser 2.546. Da atividade, na página 26, está pedindo para vocês decompor o número 2.863. Como é que a gente vai decompor? Vira um exemplo aqui. Olha como é que decompõe aqui, ó, o número. Para decompor ele, vai ser assim. Então, vocês viram esse exemplo aqui, vai na atividade e decompõe esse número, 2.863. Então, põe daquele jeito lá, ok? No número 2 diz assim: a água tem muitos usos, além de servir para a produção de energia elétrica. Outro uso dela é na produção de alimentos, por exemplo, na irrigação de plantações, para dar de beber a animais, na indústria, etc. Veja quantos litros de água são usados para produzir alguns alimentos e realize as atividades propostas. Para produzir, na questão A, para produzir 1 quilograma de açúcar refinado são usados 1.782 litros de água. Muito litro, né, gente? Muita coisa. Então, tá pedindo para o quê? Para vocês decompor esse número, 1.782. Vira um exemplo anterior. Então, vocês vão decompor esse número. O B. São usados 2.497 litros de água na produção de 1 quilograma de arroz sem casca. Muita água. Dê a ordem de valor de cada algarismo em 2.497, de acordo com a posição deles. E escreva como se lê esse número. Então, vocês vão fazer assim. Na B do 2 vai ser desse jeito aqui, certo? Vocês vão fazer isso aqui, desse jeito. Vamos colocar o 7, vai pôr aqui. Quantas unidades? 7 unidades. Então, vocês vão fazer desse jeito aqui na letra B. Ok? Na questão 3, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar em que ano o homem pisou na Lua, ok? Vocês vão pesquisar na internet, no Google, o ano que o homem pisou. E na 4, há quantos anos o homem pisou na Lua. Vocês escrevem aí embaixo, tá? Qualquer coisa, mandem no meu privado a foto da atividade que eu explico para vocês.